Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o RPR11, um fundo imobiliário que está pagando nada mais, nada menos do que 21,52% de dividend yield. Meu Deus do céu, olha só isso. Só que antes de você já sair pegando seu dinheiro todo e jogando aí nesse fundo imobiliário, calma, vamos estudar ele aqui hoje porque existem algumas pegadinhas, algumas coisas ali dentro dele que você precisa saber para ver se isso aí encaixa na sua filosofia de investimento, beleza? Mas que ele está pagando excelentes dividendos, ele tá. Vamos lá dar uma olhada nele então. Então vamos lá, pessoas, o RPR11, botei esse fundo aí pegando fogo porque ele tá pegando fogo lá no seu dividend yield 21,52%, mas calma, antes de você investir, o que eu tenho para falar dele? Ele é um fundo imobiliário high yield. O que significa isso? São aqueles fundos que possuem ativos mais arriscados de crédito, de inadimplência ali, mas com isso esses ativos geram mais retorno para os seus cotistas. Então a gestora tenta trazer o máximo possível de retorno para os cotistas, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que ele tem um alto risco. É mais ou menos por aí que funciona o high yield. E o que ele faz? Ele securitiza CRIs, principalmente de pequenos e médios empresários, o RPR que eu estou falando, tá bom? De pequenos e médios empresários e em micros regiões, em cidades principalmente do interior que normalmente os grandes fundos imobiliários não conseguem atingir. Então acaba que esses ativos, por serem atrelados a pequenos e médios investidores em regiões não tão conhecidas, eles são ativos mais arriscados, mas também podem entregar retornos maiores, e isso de uma certa forma é uma estratégia do RPR11, então por isso que ele está entregando dividendos tão altos assim, mas isso não quer dizer que os dividendos vão ser sempre nessa casa aí dos 20%, beleza? Toma cuidado com isso aí. Vamos dar uma olhada aqui no perfil do fundo? O Urca Prime Renda é um fundo imobiliário com foco na compra de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, pulverizados de empreendimentos imobiliários residenciais, loteamentos, prédios e casas e compra de recebíveis imobiliários residenciais. O patrimônio líquido dele hoje é de 160 milhões e 798 mil reais. O número de cotas está em 1.660.000. Possui taxa de administração de 0,25% ao ano, com mínimo de 15 mil ao mês, taxa de gestão de 0,95% ao ano do patrimônio líquido e uma taxa de performance também de 20% do que exceder do IPCA mais 7% ao ano. Também possui uma liquidez média diária muito boa de 3 milhões aproximadamente e a sua cota hoje está sendo negociada a R$ 119,90. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,26, já está um pouquinho ali acima do aceitável. Número de cotistas 23.092 cotistas, dividend yield obviamente 21,52, excelentíssimo, e a valorização dele nos últimos 12 meses foi de 8% e o seu mês atual teve uma pequena desvalorização de 0,54%. Agora olha essa tabelinha aqui do lado, que coisa absurda! Presta atenção, mais ou menos em março de 2021, o dividend yield dele anualizado, quanto que daria? 40% ao ano. E olha esse aqui de junho de 2021, daria 32% ao ano. Então ele paga muito mais do que 1% ao mês atualmente. Isso não quer dizer que vai manter isso aí para perpetuidade, não. Cuidado. Atualmente ele está pagando mais de 1% ao mês, então está excelente. Entrando na parte do seu relatório mensal, o relatório gerencial dele, a sua receita de março de 2021 a agosto de 2021 praticamente dobrou e o seu resultado líquido saiu de 2,1 milhões para 3,3 milhões. E o patrimônio dele também veio crescendo e eu trouxe aqui o gráfico do lado para a gente olhar. Com esse patrimônio crescente, a gente vê que ele veio fazendo novas subscrições também de cotas, então vem aumentando o patrimônio e arrecadando mais receitas para os seus acionistas na hora que ele compra mais ativos. E aí, tá gostando do vídeo? Já dá aquela curtida aí pra gente e já se inscreva no canal também, beleza? Entrando na parte da carteira dele, da diversificação da carteira do RPR11, ele tem poucos ativos, então ele tem pouca diversificação em quantidade de ativos e a gente vê também
que os seus ativos são em regiões, micro-regiões e cidades do interior. Você consegue ver aqui Goiás, na cidade de Silvânia, Minas Gerais, na cidade de Extrema, Paraíba, na cidade de Bananeiras. Então sempre são em cidades mais voltadas para o interior dos estados, e distribuição dele está em alguns estados. Esse aqui é um ponto que você tem que tomar cuidado da diversificação dele, beleza? Por mais que ele está pagando muitos dividendos, aí você tem que avaliar, ponderar aí para ver se vale a pena você receber muitos dividendos, mas também tem um grande risco dentro da sua carteira. Então, talvez colocar uma pequena parcela da sua carteira como uma estratégia de receber bons retornos, mas não se expor muito a fundos imobiliários pequenos assim. Aqui embaixo eu coloquei essa colinha aqui para me lembrar, porque eu vou falar o que aqui na descrição tá esse link aí para você acessar o relatório completo dele e ver todos os ativos detalhadamente. Olha na parte das operações em carteira do RPR11, aqui é o ativo que ele tem, aqui o estado que está localizado o empreendimento desse ativo, desse CRI, qual a cidade, e aqui boa parte está atrelada ao IGPM e a outra parte ao IPCA. E aqui é outro ponto arriscado que você tem que avaliar aí para você. O que? Mais de 60% do patrimônio líquido desse fundo imobiliário está concentrado em apenas 3 CRIs. Olha só, se um CRI desse aqui, que tem 27,6% do patrimônio líquido dele, der algum problema, isso afeta consideravelmente a receita dele. Então, tome cuidado com isso aqui. Aqui do lado a gente olha a LTV dele. O que seria isso aqui? É um cálculo feito que relaciona o montante do empréstimo com o valor do imóvel com garantia, e isso aqui, esse cálculo final, quando faz essa relação do empréstimo com o valor do imóvel com garantia, tem que dar abaixo de 65%, normalmente, que os especialistas das partes imobiliárias aí fala pra gente. Então aqui a gente percebe que tem um CRI dele que está acima dos 65%, o resto tudo bem, está aceitável. Então temos esses 3 pontos aqui e tem esse aqui para avaliar dentro da carteira. É uma carteira mais arriscada, por isso que está entregando mais retornos. Mas aqui do lado a gente percebe que esses empreendimentos que os CRIs estão atrelados, estão boa parte deles bem adiantados as suas obras, e também a parte das vendas também estão bem adiantadas, alguns até com 100% já de vendas aqui. Então, teoricamente é uma carteira mais arriscada, mas também é uma carteira que está entregando bons retornos para os seus cotistas. Aqui embaixo, 42% dos CRIs estão na região de São Paulo e por indexador 51% está no IGPM e 45% está no IPCA. Entrando na parte gráfica dele aqui agora, eu botei zoando aqui de brincadeira esse carro turbinado empurrando essa valorização aqui para cima e esse foguetão aqui puxando a rabiola lá em cima, lá, levando essa valorização desse fundo imobiliário para o céu. Mas o que eu acho? Por isso que eu fiz essa brincadeira. Eu acho que esse gráfico aqui está errado. Eu acho que está errado. Por que eu vou falar que está errado? Se você já investe nesse fundo imobiliário, já acompanha, me ajuda, porque quando eu decidi fazer o vídeo dele, eu vi lá 21,52% de dividend yield. Eu falei, cara, tem que fazer um vídeo desse fundo, vamos ver se tem algum risco dentro dele. Aí na hora que chegou na parte gráfica, eu olhei isso aqui, eu falei, peraí, será? Aí aqui embaixo, o que acontece? Isso aqui eu tirei do próprio relatório gerencial do RPR11. Então o relatório gerencial não está batendo com esse gráfico aqui que eu uso normalmente desse site. Aqui está mostrando que ele saiu lá dos R$100 mais ou menos no início da sua negociação na bolsa, chegou a 140 e depois entrou na grande correção como qualquer outro fundo imobiliário está passando no atual momento. E aqui embaixo o Status Invest também está mais condizente com esse aqui. Então eu acho que esses dois aqui que estão certos. Se você investe, comenta aqui embaixo, ajuda a gente aí, porque realmente eu estou na dúvida e aí não dá para fazer a análise gráfica do fundo imobiliário porque eu não consigo, com um gráfico errado, enxergar padrões. E o que eu posso falar é o seguinte, levando em consideração esse gráfico aqui e esse gráfico aqui, ele está passando por aquela correção como qualquer outro fundo imobiliário, então é aguardar para entrar nas suas tendências, voltar até a tendência de alta dos fundos imobiliários, eles voltarem a se recuperarem aí. E na parte dele lá, fundamentalista, é aquele fundo imobiliário high yield ali, aquele sangue no zóio que vai entregar retornos altíssimos para os seus cotistas, essa é a ideia, né? Mas também possui uma carteira muito mais arriscada do que outros fundos, então você tem que avaliar. A gente viu que ele está muito concentrado em 3 CRIs praticamente,
A diversificação geográfica dele é até interessante, mas ele está dentro de micro-regiões e mais para o interior dos estados. Então, fundo imobiliário que eu enxergo o seguinte: estratégia de investimento. Eu colocaria um pouquinho dele na carteira para você ganhar grandes retornos, mas também não expor a sua carteira muito a um fundo muito arriscado. Mas olhando o preço sobre valor patrimonial dele, nos meus critérios de investimento, ele não entraria, porque eu pego normalmente abaixo de 1,2, ele está 1,28. Então, para mim, por mais que ele está entregando 21% de dividend yield hoje, ele não passaria no filtro da minha escolha de ativos, beleza? Então essa é a análise do RPR11, um fundo que entrega muitos dividendos, mas também faz o seu coração gelar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá uma curtida, já aproveita e compartilha com seus amigos e seus familiares, faz essa galera investir também, ganhar dinheiro. E também se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que aí você recebe todo o conteúdo, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!